Gênesis 25, verso 26. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, se chamou seu nome Jacó, e era Isaque, da idade de 60 anos, quando o gerou. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Estamos no Antigo Testamento e temos a apresentação do neto de Abraão. Abraão recebe uma promessa de que através dele, certo, haveria uma grande nação formada, famílias abençoadas, e que sua descendência não poderia ser contada. Ela é comparada com os grãos de areia, com as estrelas dos céus. Abraão teve seu filho Isaque e também Ismael, e agora nós temos a terceira geração após a promessa, Jacó. Ele é o filho de Isaque com Rebeca. Nós vamos ver algumas coisas bem interessantes na vida deste rapaz. Por quê? Porque tem uma palavra em favor dele. Deus disse algo a respeito da descendência de Abraão e ele faz parte. E se existe uma promessa para alguém de se tornar grande e vencer, o arqui-inimigo de Deus, certo? Satanás provavelmente vai montar suas estratégias para interromper esse fluxo, para criar problemas para que isso aconteça. Se transportarmos isso do Antigo para o Novo Testamento, viveremos a mesma coisa. Agora, certo? Somos incluídos nessa promessa, não mais como filhos ou da descendência de Abraão, mas fomos adotados, fomos recebidos e inseridos neste ambiente através de Cristo Jesus. Essa é a verdade. E nós também agora temos em Cristo a promessa de nele sermos mais que vencedores, de nele termos vida abundante, de nele crescermos, de sermos uma bênção e de que o nome do Senhor seja glorificado através de nossa vida. Isso é muito importante, obviamente, mas também nos expõe sobre o ataque ferrenho de uma força negativa que vai tentar fazer com que isso não se torne uma realidade. E aqui nós temos o primeiro problema. No nascimento de gêmeos, um menino nasce primeiro, e quando a parteira está puxando o menino, anexo a ele está a mão do segundo garoto, segurando, certo, no calcanhar do primeiro. Isso dá para aquelas pessoas a ideia de que aquele garoto queria o lugar do irmão, que queria atrapalhar o nascimento do irmão, porque na cultura deles havia uma bênção pela primogenitura, pelo primeiro filho. Mas que ideia tem esse garotinho, esse bebezinho, que provavelmente por um instinto, como chupa o dedinho e faz tantas outras coisas, que culpa tem ele de ter tomado, ou de ter acontecido isso? Ele não tem nenhuma, mas a sociedade não quer saber disso. Esse menino vai nascer, certo? E a sociedade, as pessoas que estão ao redor dele, vai colocar nele já como um nome que traz a ideia de alguém que carrega sobre si, certo? Uma mentalidade de levar vantagens. Preste atenção. Olha só. Agora aquele menino
recebe um nome que dá a ideia de alguém que quer levar vantagem sobre alguém. E ele é uma criança. Quem é aquele garoto? Aquele garoto é o garotinho que nasceu segurando no calcanhar do irmão, tentando impedir, suplantar, estar no lugar dele, levar alguma vantagem. Pensa um garoto ouvindo isso, a sua meninice inteira. Inevitavelmente isso, de alguma forma, pode afetá-lo e pode crer que isso vai afetar esse garoto. Ele cresce, provavelmente ouvindo isso o tempo inteiro. Mas se pensa que não pode piorar, vai do 26 para o 28. Se não bastasse, o pai deste garoto, Isaque, tem uma preferência pelo seu irmão. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Observe só, este garoto, que já tem um rótulo, certo? Que já é chamado, que já é visto, e de tanto ser visto por tanta gente, ele corre o risco de começar se vendo da mesma forma que os outros se veem. E é assim que acontece, certo? Vamos observar uma fábula infantil, o patinho feio. O que era um pato feio? Era um pato diferente. Ele era um pato feio, certo? Por um equívoco, um ovo de um cisne parou no ninho de uma pata, que chocou, e os patinhos estão tudo igual, e está aquele desengonçado no meio deles. Maior o pescoço esquisito. Então ele é o pato feio. Todos os irmãos olhavam para ele de uma forma diferente, como ouvia e o rotulava como feio. Se você lembra do desenho, até a pata acha o bichinho esquisito. Mas filho, por pior que seja, certo? Porque tem umas crianças que nascem feias, não tem? Tem ou não tem? Tem umas crianças que você fala, Senhor, isso amassou na viagem. Não é? Depois até melhora. Mas, observe bem. Até que um belo dia, depois de acreditar que era feio, depois de ouvir tanta coisa negativa a seu respeito, ele tem a oportunidade de ver um bando. E aquele bando, quando ele olhou, o bando era de bicho igual a ele. Aí ele descobriu que ele não era feio, ele só era diferente. E no ambiente onde se é diferente, é perigosíssimo. Eu já falei isso aqui, se é diferente, é um perigo. Por exemplo, se eu falasse, uma barata ali, o que você faria? Levantaria e pisaria na barata, sim ou não? Sim ou não? Seja franco. Se vê uma barata, você mata, sim ou não? A maioria mata. É ou não é? Tem gente que não mata porque tem medo, não porque gosta da barata. Agora, se eu dissesse, tem ali uma borboletinha. Que lindo, uma borboletinha. A borboletinha é lindinha, deixa viva, mata a barata. Borboleta morde? Borboleta morde? Barata morde? Então por que vão matar a barata? E a borboleta? Porque a borboleta é bonita e a barata é feia. Alguém decidiu e os feios morrem. Eu cacei o Zia, que eu ia implicar com ele, mas ele não está aqui. Deu sorte, que eu ia falar, tentaram matar o Zia diversas vezes. Mas olha para você, consegue entender? Olha só, a vida, ela pode ser muito dura. Nós estamos vendo um garoto que não carrega só consigo essa visão da sociedade a respeito dele. O pai dele
certo? Ou seja, seu irmão gêmeos decidiu caminhar para a caça, ser um caçador, ser um homem que desbravava o campo e que trazia animais para que, seu pai se alimentasse bem. O homem tinha o orgulho. Nós estamos numa sociedade patriarcal muito forte. Então, se tinha uma coisa que desde sempre meninos e meninas querem, é serem um orgulho para seus pais, principalmente um pai. Isso é importante. E esse garoto, que já não é muito bem visto pela sociedade, também não é a preferência do pai. O pai admirava mais seu irmão Esaú. E ele, então, já não tem, uma boa visão das pessoas a seu respeito. Já recebe rótulos ruins. Sabe? Que rótulos ruins hoje pode vir de alguma coisa que você carrega? Eu não sei. Que tipo de brincadeira, de ambientes pejorativos que pessoas gostam de colocar sobre você, apelidos e coisas desagradáveis que você não gosta. Este garoto vive isso. E agora ele também não tem a admiração de seu pai. Então isso constrói um garoto bem atrapalhado. Isso constrói uma pessoa bem confusa. O que ela está procurando nesse ambiente? Um pouco de aceitação, um pouco de visibilidade. O quanto vai custar isso? Não interessa, meu irmão. O que ela sabe é que é caro demais ser desprezado, é caro demais não ser admirado, é caro demais não ser visto. E ele precisa disso, porque todo mundo precisa de valorização, respeito, admiração. Então ele desenvolve um comportamento que não é dos melhores. Um belo dia, ele que cozinhava muito bem, certo? Era gourmet, o cara. Ele preparou uma comida muito boa, enquanto o irmão estava caçando. O irmão chegou com a caça, porque olha só, olha que família perfeitinha, um caça e o outro cozinha. O que cozinha não caça, o que caça não cozinha. Vê se não era para ter um negócio certinho. Mas quem é que está lá? Provavelmente o chifrudo, para arrumar confusão e atrapalhar a vida dos outros, certo? Para fazer pessoas não alcançarem seus objetivos. E aí, então, o irmão chegou da caça cansado, trabalhou, caçou, chegou e ele está cheio de fome. Aquela comida está prontinha, irmão. Eu fico imaginando quantas vezes Jacó comeu a caça trazida por Esaú em outras ocasiões. Mas nessa, Esaú diz a Jacó: me dá um pouco de comida, irmão. Me dê um pouco disso aí. E Jacó diz o seguinte no verso 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Verso 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. O cara negou a comida para o irmão que trazia comida para ele. O que é isso? Isso é uma pessoa bem atrapalhada. E que tipo de pessoa está tão atrapalhada assim? Uma pessoa que Deus disse a seus antepassados que seria uma bênção. E ela não é bênção. Ela não consegue ser bênção. Como é que vai se cumprir o que Deus falou na vida de alguém que se comporta desse jeito?
Você acha que o Jacó está muito distante de nós? Não. A Bíblia fala coisas extraordinárias a nosso respeito. Que em Cristo seríamos mais do que vencedores, que seríamos sal da terra, luz do mundo, que o nome do Senhor seria glorificado através da nossa vida, que outras pessoas se renderiam a Cristo ao olhar a nossa vida. Mas essa não é a realidade da maioria de nós. Aliás, muitos de nós nos tornamos, às vezes, impedimentos para que outras pessoas sirvam a Deus, porque queremos. Talvez não, mas porque o que vivemos nos empurrou para vivermos essa confusão de vida. Queremos aquilo que é do outro. Ele quer a primogenitura do outro. O que esse cara quer de fato? Ele quer um pouco de respeito, ele quer um pouco de admiração, ele quer ser notado, ele quer ter algo de valor. E parece que é só para ele, porque o negócio que ele fez entre ele e o irmão não vale nada para a sociedade. Todo mundo sabia que o filho primogênito era Esaú, mas Jacó saberia que ele tinha comprado a primogenitura do irmão. Note que é algo tão pequenininho, mas faz tanta diferença para ele, porque às vezes nós nos aprisionamos e lutamos por coisas tão pequenas e tão insignificantes para as pessoas, mas elas sequer são capazes de entender por que é que utilizamos uma camisa com emblema falso de uma marca famosa. Deixa eu te falar uma coisa: qualquer pessoa que use uma bolsa da Louis Vuitton num ponto de ônibus, todo mundo sabe que é falso, sim ou não? Isso, mas a pessoa se sente bem. Ela está usando para quê? Para ela, porque de alguma forma ela quer passar uma mensagem para ela. O Jacó está mais ou menos nessa vida. Então na igreja tem muita gente querendo transformar, mas está aqui bagunçado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tem gente que está bagunçada a vida inteira. Está na hora de mudar, meu filho. Está na hora do poder de Deus entrar na sua vida e levar você para a fase que Deus quer que você viva. Então você vai ter que vencer essas coisas ruins que botaram em você lá atrás. E olha que eu nem gosto muito disso não, mexer com um troço lá de trás. Mas tem umas pessoas muito esquisitas, chega aqui bagunçada. Estou falando para você, tem gente aqui na igreja que o Satanás me pedir referência para levar, eu não dou. Se o diabo falar, vou levar aquele, eu falo, conhece, maluco? Leva não, deixa para Jesus. Jesus é poderoso para mudar. Você leva esse aí que você vai ver. Isso vai apagar o fogo. Quando você vê, ele fechou o gás do inferno. Fechou. Se você viajar, ele divide o inferno e monta o inferninho. Isso é ruim. Deixa para Jesus. E cuidado que você pode estar rindo de você. Isso é que é o mais legal. Tá certo? Mas preste atenção. Para ele queria algo que lhe fosse importante. Sim ou não? Sim ou não? E isso é sensacional. Tem gente que se você botar ele numa porta, der um cargo para ele, pronto, você deu capa, você deu tridente. Ele pensa que voa, que lança raio nos outros. Por quê? Porque a pessoa luta, gente, luta, certo? Para ter visibilidade. E o pobre coitadinho do Jacó é gente boa. Sabe quem é o avô dele? O Abraão, cara maneiro. O pai dele, o Isaac. E ele também é gente boa. Ele só não sabe. Ele está confuso. E a confusão dele é grande. Porque presta atenção, um dia o pai dele já estava velhinho e perdeu a visão. O Isaac. Homem fica velho é um troço, né? As mulheres terminam a vida, a maioria, tudo de boa. Isso anda me dando uma raiva. Eu faço isso fora. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tem viúva aqui? Levanta a mão, viúva. Tem só uma? Tem 2? Tem 3?
tem 4, tem 5, tem 6. Rapaz, as mulheres aqui também matam. Quantas viúvas? Quantas viúvas? Levanta a mão, viúvo. Um só. E nem adianta, viúva, que já está acompanhado, ok? Tá certo? É acompanhado de uma viúva. É isso aí. Cuidado que ela já matou um, não é? Olha aqui. Brincadeiras à parte, preste atenção aqui. Nós estamos olhando para um ambiente onde ele queria ser notado, ser visto, é verdade, ser reconhecido, mas observe bem o que vai acontecer agora. O pai não enxerga e está na hora do pai abençoar o irmão. O pai chama o irmão, Esaú, o filho, o mais velho, diz: meu filho, vai caçar, traz uma caça para mim, eu vou comer e depois eu vou te abençoar. Ele sai para cumprir a missão, a esposa tinha ouvido e chama Jacó. A mãe chama o filho e diz: vamos enganar seu pai. Olha só. A mãe chamou o filho e falou: vamos enganar seu pai. Você vai se passar por Esaú e você vai pegar essa bênção. Vamos ver o que é que ele pensa a respeito disso, né? Enganar o pai, se passar pelo irmão. Jacó acho que não deve ver isso com bons olhos. Capítulo 27, verso de número 11 e 12. Dá uma olhada nisso. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos olhos do meu pai enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele não está nem preocupado se está certo ou se está errado. Não há nenhum questionamento que eu vou enganar meu pai, que isso não está certo, que não é assim, certo? Que eu sou um servo de Deus. Não há nenhuma preocupação, porque não há nenhum desses valores formados nesse cara. Ele é de boa família, ele é de boa índole, mas o que viveu e o que aconteceu com ele o conduziu por um caminho bem estranho. Pô, ele está dizendo para a mãe: ô mãe, peraí, eu não quero não. Por quê? Porque errado não. Eu não quero porque o papai pode descobrir. E se papai descobrir, eu vou ser visto. É isso que é interessante. Eu vou ser visto aos olhos dele como enganador. Preste atenção, eu li um texto para você que o pai desse cara já preferiu o outro irmão, e esse cara ainda está preocupado com o que o pai vai pensar a respeito dele. Olha o quanto ele queria a admiração do pai. Olhe, mas o pai dele preferiu o outro. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não preferiu o outro, Deus preferiu você. Seu pai pode ter te abandonado, as pessoas podem ter esquecido de você, pode não ter te valorizado, mas Deus te valoriza e sabe quem você é. Então você tem que vencer seus traumas para que se cumpra na sua vida o que Deus tem para você. Olha a vida desse cara, toda torta. Quando eu estava preparando essa palavra, me veio um título que eu já vou falar para você. Mas é esse texto que vai complicar as coisas de fato. Capítulo 27, verso 24. Coloca na tela.
27, 24. E disse: tu és meu filho Esaú mesmo? Olha o que o pai está falando. Eu não tenho certeza. Eu não estou enxergando. Passei a mão na pele do animal. Não estou ouvindo direito. Você é realmente Esaú? E ele respondeu o quê? Sou. Aqui a vida de Jacó vai desmoronar. Ele resolve dizer: não sou eu. Eu sou meu irmão Esaú. Sou eu, pai. Aqui a vida desse cara, ela vai despencar de uma tal forma que, para se cumprir o que Deus prometeu a Abraão, na vida desse cara não vai dar. Ele é um dissimulado, sem vergonha. Ele é um indivíduo que não honra seu pai, certo? Ele é bem atrapalhado com valores e não vai dar. Não vai dar. Não, usando numa nossa linguagem aqui comum, esse cara não consegue ser crente. Esse cara não vai conseguir fazer parte de uma igreja, porque se ele tocar no ministério de louvor com esse tipo de comportamento, vão falar mal da igreja inteira. Se ele subir aqui para pregar, vão falar mal da igreja inteira. Se alguém souber que ele faz parte de um ministério, vai dar problema, porque a vida dele não condiz. Esse modelo de vida que esse cara está vivendo porque quer, provavelmente não, porque não consegue se transformar, porque não conseguiu se libertar dessas matrizes horrorosas que às vezes tenta imprimir sobre nós o modelo de pessoa cuja qual nós nem nascemos para ser. Aliás, nem tem na nossa casa e na nossa família gente como nós. É mais ou menos isso. Mas quando eu era garoto, eu via novela, bem mais novo, certo? E teve uma novela que me inspirou a botar o título nessa mensagem que eu vou começar a pregar agora: A Viagem. Porque pensa um negócio legal na vida do Jacó, uma viagem. Jacó parece aquele camarada que comprou uma droga na boca de fumo, não pagou, e agora os traficantes disse para ele sumir, que se ficar, morre. É mais ou menos isso. Esse cara vai fazer uma viagem. Aliás, as viagens na Bíblia também sempre foram boas. A própria viagem do Abrão transformou o Abrão num Abraão. A viagem do José para o Egito lhe deu maturidade. A viagem de Daniel com seus irmãos criaram homens extraordinários, que viu impérios caírem e eles ficarem de pé. O filho pródigo foi transformado onde? Numa viagem. E Jacó também vai fazer uma viagemzinha que foi muito boa e que eu espero que nós consigamos também fazer a nossa, para vivermos a nossa transformação. Então vou te dar rapidinho, não vou passar do horário não, mas vamos para o capítulo 28, a partir de agora eu leio bastante e depois, certo, vou falar pouquinho, depois vocês dão uma olhada em casa. Gênesis 28, 10, começa a viagem. Vamos lá? Varão, coloca na tela. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou naquele lugar. E sonhou, eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam
por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vamos até o... Espera aí, nós estamos no... Só mais um, o 15. Bota. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Presta atenção, porque esse cara vai fazer uma viagem, Deus vai falar: eu vou contigo nessa viagem, eu estou com você, e nessa viagem que você vai fazer, você vai ter condições. Note que as promessas que Jacó ouve, ele ouve com a vida toda torta, com a vida bagunçada. Ele não ouve de Deus porque ajeitou a vidinha dele. Deus sabe as dificuldades que enfrentamos, as pressões, as mazelas as quais vivemos, os aborrecimentos, as crises. Ele sabe de tudo isso. E se você conseguisse mudar e viver a plenitude sem a necessidade dele, ele sabe que nós não conseguimos. E não espera que nós venhamos melhorar primeiro, para depois nos valorizar. Ele nos valoriza do jeito que somos. Basta que desejamos nos inserir, certo? Nos aproximar e vivemos com ele, para vivermos uma vida digna, decente. Ele diz: eu vou contigo, cara. Olha o que ele diz aqui: eu estou contigo, vou te guardar por onde quer que você for, te farei tornar a esta terra. Você vai voltar aqui. Seu irmão está dizendo que vai te matar, mas eu vou te trazer de volta. Está ali, ó. Porque eu não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado a seu respeito. Olha o que Deus está falando com ele. Você consegue entender que você pode sair transformado, que você pode viver o extraordinário, o incrível, certo? O sensacional na presença de Deus? Então ele arruma tudo e ele vai embora. Ele é filho de Jacó, ok? Então ele é filho de Isaque, perdão. Ele é Jacó. E quando ele vai sair, o pai diz a ele algo muito interessante: meu filho, não se case com nenhuma dessas mulheres que não seja do nosso povo. Vai à terra do seu tio, certo? E lá você se case com uma menina que é da nossa linhagem. Bom, se Jacó recebe a instrução de Isaque e de Rebeca para casar, uma coisa você pode ter certeza: ele leva consigo um dote para pagar por uma esposa. O pai é rico, está enviando o filho, sabendo que o filho vai precisar se estabelecer lá, não pode voltar porque o outro quer matá-lo. Então o pai não vai despedir Jacó sem dar a ele recursos. Você pode ter certeza, apesar da Bíblia não nos oferecer diretamente essa informação. Eu não sei o que acontece com Jacó. Eu só sei que ele chega na casa do sogro duro que nem um coco. Ele não tem nada. Não sei se foi roubado pelo caminho, eu não sei, a Bíblia não me dá essa informação. Mas ele sempre procurou na vida uma boa impressão. E quando ele está chegando, a primeira coisa que ele vê, o que é? Um poço, né? Coberto por uma pedra grande. Algumas pessoas estão ao redor, os rebanhos estão chegando, e Jacó está só de olho naquela situação, ok? Quando a turma está chegando, ele pergunta pelo seu tio, as pessoas dizem que conhecem ele, e vem chegando uma moça com um rebanhozinho pequeno, e alguém fala assim, ó: aquela ali é Raquel,
filha do Labão. Quando Jacó olha aquela mulher, menino, coloca por favor o verso 10 do capítulo 29. 29, 10. E aconteceu que vendo Jacó, gente, não tem nada melhor para botar um homem na linha do que uma mulher. Por isso que a Bíblia diz, ó, eu não era ninguém, hoje eu sou quase ninguém, mas eu não era ninguém quando essa mulher, nós era vizinhos, tá ali 2 vizinhos meus, Paulo e Fabiano, nada, não tinha onde cair vivo. A casa da gente não tinha portão, lembra, Paulo? Era assim, entra e sai, né, querido? Nada. Uma vida tão apertada que para o sol entrar a gente tinha que sair. Nada. De repente essa mulher entra na minha vida. Minha vida tomou um negócio. Foi Jesus primeiro, e aí Jesus me deu ela. Menino, Jesus e ela me tirou. Você não está entendendo. Eu já falei isso aqui. Eu fui dar meu primeiro beijo com 17 anos. Não foi nela não, que eu já sabia beijar quando eu fui beijar ela. Mas antes de beijar ela, eu beijei, foi muito espelho. Porque menina nenhuma queria beijar eu beijava eu de olho aberto. Era emocionante. Alguém aqui tem coragem de dizer que já beijou espelho? Levanta a mão. É isso aí. Isso aí. Tem um montão de mentirosos que não quer levantar a mão, mas deixa quieto. Tá certo? Então, observe bem. Quando, olha só, e aconteceu que vendo Jacó, Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, moveu a pedra sozinho, maluco. Está escrito, depois você vê, não estou falando de mim não, é porque eu estou só colocando a minha tradução. Ele chegou e falou, não vão dar água para as ovelhas, não. O pessoal não está esperando todo mundo chegar, porque tem que remover a pedra. Eu vou remover a pedra, quer ver que eu vou remover essa pedra agora? Ele lutou a vida inteira para ter uma boa impressão. É a hora, mano. Se ele mexe naquela pedra sozinho, pensa, e normalmente a pedra era redonda, ainda facilitava. Ele foi lá e pensa, Raquel. Pensa, Raquel falou, nossa, que macho. Isso é sensacional. Mas esse cara ainda está ruim. Ficou doidinho por Raquel. Foi lá, falou com o pai dela falou, não, eu sou um cara legal, eu trabalho aqui. Quer o quê? Ele falou, quero ela. 7 anos para casar com ela, 7 anos. Meu irmão, uma mulher para o cara trabalhar 7 anos para casar. Não tem foto dela não, mas deve ser, ou devia ser, uma cavala, maluco. Por 7 anos você trabalhando para casar, não ganha dinheiro, você só sabe que vai casar com aquela mulher. Se fosse eu ia falar, não tem uma mais baratinha aí não. Qual aí, se trabalhar uns 3 meses a gente já pega, não é? Ela devia ser um avião, mas é a oportunidade. Cara, o cara vai, ele está numa terra estranha, ninguém sabe quem ele é. Ele agora vai se tornar genro do Labão, o dono da parada toda. E pior, ele é sobrinho e genro. Pensa ele trabalhando feliz. Menino, no dia do casamento, trocaram a noiva. Rapaz, pensa no B.O. Na festa, tudo maneiro. Jacó feliz. Raquel, vou pegar aquela maluca. Raquel. É Raquel. São 7 anos esperando por você, filho. Ele não quis nem ver quem estava na tenda. Estava uma luz apagada. Pegou a dona. Quando ele acordou de manhã, era Lia, a irmã da Raquel, a mais velha. Um olho para arquibancada, o outro para geral. Bagunçadinha.
Ô, gente, é trauma demais para um Jacó só. O cara tá saindo de casa sem vergonha, sim ou não? Sim. Eu fico imaginando o cara que tem uma vida torta no mundo, chega e vem para uma igreja onde o pastor tem uma vida mais torta. E tem uns assim. O Jacó olhou: ô, Labão, ô, maluco, tu trocou a mulher, rapaz. Não era essa não, era novinha. Aí ele falou assim: mas aqui a mais nova não casa antes da mais velha. Pô, mas tinha que falar. Agora ó, peguei a outra maluca lá. Aí ele falou: então leva essa também e trabalha mais 7 anos. Olha que o cara está querendo acertar, mas fica ruim. Primeiro é a mãe dele, aquela nossa cega. Agora o sogro. Nota, parece que a vida empurra você só porque não presta. Você tem que sobreviver a isso. Quando você entrar na igreja, cuidado onde você senta, meu filho. Tem umas pessoas que chegam novas, quando eu vejo do lado de quem sentou, falou: ai, Jesus, tem misericórdia. Vou orar para ver se dá certo. Porque você, é obrigação sua. Sentou do lado de alguém que não presta atenção no culto, não oferta, não faz nada, está de olho aberto, não está nem aí para o culto. O próximo culto, mude de lugar e pede para Deus: Senhor, liberta aquele ambiente lá, porque aquilo está carregado. Eu estou falando, já tem gente que vem para a igreja, você vai expulsar, sai a pessoa e fica o demônio aliviado. O demônio: nossa, ainda bem que eu vim nessa igreja, tiraram essa pessoa de mim, está muito carregado. O assunto é, eu estou brincando, mas o assunto é sério. Tá certo? Mas coloca o 30, senão eu vou passar do horário, vai dar problema. 30. Capítulo 30, verso 30. Coloca na tela. Isso. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha causa? Preste atenção. Jacó está começando a entender que aquele garoto, aquele menino machucado, ferido, atrapalhado, precisa dar lugar a uma outra pessoa. Então agora o sogro dele, mediante a essa situação, precisa renegociar o salário, porque o anterior foi pago com as 2 esposas. Jacó disse: ó, eu cheguei aqui, tu não tinha nada, meu irmão. Posso falar uma coisa para você? Seu rebanho cresceu, seus filhos são um Zé Ruela, que quem faz tudo sou eu, e nunca me enchi em nada do que é teu. Só que eu estou querendo crescer, eu estou querendo expandir, e já tentei crescer de forma incorreta, mas eu não quero mais. Então faz o seguinte, olha, quando é que eu vou trabalhar para minha casa crescer, para que eu possa crescer? Note, nós temos um cara que começa a lutar pelo que é seu. Você acha que ele vai ficar em paz tentando mudar? Não vai. Verso 37 do capítulo 30. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que havia, ou que nas varas havia. Preste atenção. O combinado do salário que Labão iria pagar a Jacó era um rebanho formado por animais pampos, listrado, malhados. Tudo que nascer salpicado e malhado vai ser seu salário, Jacó, a partir de agora. Tudo que nascer liso é meu. Porém o Labão pegou seus filhos,
separou naquele momento tudo que era salpicado e malhado e levou para pastar 3 dias e não vai voltar mais. Só deixou para Jacó apacentar os animais lisos. Então, qual é a possibilidade de nascer um animal liso cruzando com outro liso? É muito pequena. Jacó está tentando ser certo, gente, mas não está dando. Não está dando para ele ser honesto. Jacó ainda está em recuperação, então o temperamento dele depende dos outros, a educação dele depende da educação dos outros. Isso é uma pessoa em formação. Quando você olha, o que o Jacó fez? Ah, é? Então tá bom. Pegou os lisos, levou para o riacho, pegou as varas de álamo, tirava a casca de uma, deixava a outra e botou aquilo tudo listado para os bichos beber água. Conclusão, começou a parir listado, salpicado e maiado. Aqui nós vemos um Jacó que depende da justiça do outro para estabelecer a sua. É assim que funciona. Você lembra quando Jesus está passando e a mulher do fluxo de sangue toca nele? Lembra? Jesus parou e perguntou: está todo mundo, ou quem me tocou? O que os discípulos disseram? Uma multidão te toca e você me pergunta quem te tocou? Jesus disse: não, eu estou com... Quando alguém me tocou, o que saiu de mim? A pergunta é: quando alguém te toca, quando alguém te espreme, o que sai de você? Sai quem você é. É isso que sai. Se alguém te espremer e você for mal educado, o que vai sair é ofensa. Se alguém te espremer e te espremer com uma visão de te gerar prejuízo, você também vai gerar prejuízo. Só sai de você aquilo que você é quando te espreme, certo? É assim que funciona. Só entorna o que está dentro. É assim que acontece. O que está acontecendo com esse cara? Ah, você vai me dar uma volta e vai fazer isso comigo? Então tá bom, eu vou lá e vou colocar as varas e está tudo certo. E pior, 31 verso 7. Bota o 31, 7. Isso é que é pior. Mas o vosso pai me enganou. Isso é Jacó falando com Raquel. Seu pai me enganou. Mudou o salário 10 vezes. Mas, ou porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse. Bota o verso 8. Quando ele dizia assim: os salpicados e malhados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, todos os rebanhos davam listrados. Conversa é essa, Jacó? Que dava salpicado e malhado? Conversa nenhuma. Só dava salpicado e malhado porque você colocava as varinhas dentro d'água, seu sem vergonha. Você note que o cara está fazendo o que está errado, ele está sendo desonesto e está dizendo para a mulher dele que Deus o fez prosperar na desonestidade. Todas as vezes que esse cara tenta mudar de vida, ele encontra alguém que tenta impedir. Então ele volta a fumar, ele volta a beber, ele volta a adulterar, ele volta a se desviar, ele volta a esfriar, ele volta, porque não é possível. Será que só tem gente ruim? Pastor, o que você está querendo dizer? Que nós temos que sobreviver nesse ambiente, vencer isso, porque mudar não é fácil. O cara está querendo mudar. Promessa na família, estrutura. Deus falou com ele. Eu vou com você. Como que anda com um cara desse?
com esse tipo de comportamento? Pare e pense. Eu estou te mostrando uma trajetória sóbria, firme. Vai para o verso 38. Me dá mais 5 minutinhos e eu termino. Verso 38. Esses 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Eu não comi os carneiros do teu rebanho. Bom, não te trouxe eu o despedaçado. Eu pagava você quando o animal despedaçava. Olha bem, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão você requeria. Se alguém roubasse um animal seu, era eu que pagava. Olha o que ele está dizendo. Esse é o verso 39. Coloca o 40 para todo mundo entender. Estava assim eu. De dia me consumia o calor, de noite a geada. O meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas. Você me enganou. 6 anos pelo rebanho, mas o meu salário você só defasa, você só diminui. É isso que esse cara está dizendo. Preste atenção, dá para te explicar. Mas agora eu estou vendo um Jacó que consegue dizer as coisas. Antes ele não falaria isso, ele engoliria. Agora ele chamou o sogro e está dizendo em outras palavras com respeito. Se tem um sem vergonha aqui, esse sem vergonha é você, rapaz. Você é desleal. Olha o que eu fiz e você não reconheceu. Porque todas as vezes que eu tento mudar de vida, eu encontro alguém como você. E quando eu não encontrei você, eu me atrapalhei sozinho no começo dessa história. Mas olhe só, capítulo 32, verso 1. 32, 1. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. À medida que Jacó consegue mudar um pouco, as coisas vão mudando. Na primeira mudança, Deus apareceu com ele quando ele sai da casa dos pais e diz: eu vou ser contigo, cara. Deus não disse que seria fácil, não disse que ele mudaria da noite para o dia. Você viu um Jacó trapaceando. Mas agora, quando ele chama seu sogro, abre o coração e diz: você atrapalhou minha vida, tentou me atrapalhar. Assim que ele começa a tomar postura diferente, o texto já diz: os anjos do Senhor o encontram. E nesse encontro, dá uma olhada no que diz o verso 27 do 32. Depois de algumas questões, que é melhor você ler depois, o anjo disse para ele: qual é o teu nome? Quem é você, cara? Você está lembrado que ele já ouviu essa pergunta? Quem foi que fez essa pergunta para ele? O pai dele. O pai dele perguntou: quem é você? E ele disse: eu sou Esaú. Tempos depois, o anjo conversa com ele de novo e diz: seu nome, cara, quem é você? Qual é o teu nome? Bom, dizer o nome dele não é um negócio muito agradável, lembra? O nome dele não é boa coisa. Mas ele disse: eu sou Jacó. Eu sou Jacó.
Verso 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutou com homens? Eu nunca vi ele numa batalha com ninguém, nem com Golias, nem com ninguém, mas ele está nessa batalha com ele mesmo, com as pessoas que diziam para ele coisas ruins, para seu irmão, sua mãe, que queria que ele chegasse em lugares que ele chegaria sem precisar de subterfúgio, certo? Com seu pai, que preferiu, com Labão, com seus cunhados, que não conseguem olhar, porque estão achando que a riqueza está mudando de mãos e porque ele é desonesto. Mas agora ele está indo embora, é verdade. E o capítulo 33, o verso 16, diz assim, ó: assim voltou Esaú daquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Olhe para mim. Jacó vai voltar. O anjo disse: como é que é teu nome? Ele disse Jacó. Ele disse: foi Jacó. Agora vai ser Israel. Olhe bem. Agora vai se encontrar com o teu irmão. Esaú vem aproximadamente com 300, 400 homens. Jacó vai até ele. Os dois se abraçam. E Esaú não vai matar Jacó, porque Jacó morreu. Quem está ali agora é o corpo, é a imagem de Jacó, mas é o estilo de vida de Israel. Agora preste atenção. O problema que eles tiveram, teve reconciliação, mas eles entenderam que não dava para caminhar juntos, por diversos fatores. Entre eles o ambiente, pela prosperidade dos dois, vivendo com terras, não seria adequado. Então, Esaú vai para Seir, Jacó, certo? Que agora é Israel, vai para Sucote, se estabelece ali. O tempo passou, Rebeca já tinha morrido, é verdade, mas fechamos no verso 39 do capítulo 35, 29, perdão, e eu termino aqui para orar com vocês. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Não foi fácil para ele mudar. Ele não mudou da noite para o dia. Ele se deparou com pessoas que traziam uma vida antiga de volta para ele, ou empurrava. E a vida vai ser desse jeito. É assim que acontece com muitos de nós. Gente boa, que trabalha num ambiente ruim, que convive com pessoas desafiadoras, que vem para a igreja esperando encontrar aqui gente séria, mas não é capaz de entender que esse é um ambiente como qualquer outro, que tem pessoas sérias, honestas e outras não. E aí
acabam entregando segredos, entregando intimidade, entregando o coração. E não pode ser assim. Nós temos tudo para vivermos o melhor. E Deus quer que sejamos vencedores. Jacó venceu. Teve seus filhos debaixo de muita luta. É verdade. Mas depois desse episódio, você nunca mais encontra um Jacó trapaceiro, um Jacó enganador. Não. Seu filho, mais novo até então, certo? Se torna governador do Egito. Teve a honra de chegar no Egito, recebido por uma festa como chefe de Estado. A minha proposta, a proposta da nossa igreja é ver pessoas transformadas. O que às vezes você pode encontrar em nós é um pouquinho mais de paciência do que alguns ambientes, porque nós entendemos que muitos aqui sofrem coisas, certo? E vivem coisas que as impedem de serem transformadas do jeito ou com a velocidade que nós gostaríamos. Mas aqui também tem um poder que pode mudar qualquer pessoa. Não damos ninguém como perdido. Posso ouvir um amém?